Olá, eu me chamo Felipe William, sou doutorando do Programa de Estudos Literários da Universidade Estadual de Maringá e estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado As Lacunas de um Fruto Estranho, Quadrinhos e Pertencimento em Andei por Entre as Frestas e Te Trouxe Flores, Pedras e Algumas Miudezas, escrito e desenhado pelo Paulo Crumbin, publicado pela editora Nemo no ano de 2022. Na orelha do livro em que nós analisamos, há o seguinte texto. Este livro não segue necessariamente as convenções das instituições normativas, pois acredita que a edição deva interagir junto da espontaneidade e pluralidade de linguagens e especificidades aqui elaboradas. É justamente essa especificidade, essa proposta não normativa, que nós gostaríamos de investigar, essencialmente nesse trabalho. Então, as perguntas que nos norteiam são: quais são esses padrões quebrados e de que maneira essa quebra se enquadra no conceito de inespecificidade? A proposta do nosso trabalho ela será essencialmente metalinguística, porque nós vamos aproximar de uma maneira muito direta as teorias que vão falar sobre a estrutura do quadrinho e também a proposta argumentativa ou conteúdo do quadrinho. Para isso, então, nós vamos usar teóricos como Paulo Ramos, o Thierry Groenstein, não sei se assim se pronuncia, o Iser, Humberto Eco, que a gente vão nos ajudar a entender a estrutura. Enquanto isso, a gente também vai recorrer à teoria da Florência Garramunho, que fala sobre inespecificidade ou sobre frutos estranhos. Embora ela fale sobre obras literárias, a gente vai utilizar esse conceito e abranger também obras em quadrinhos, como é o caso do título que a gente analisa aqui. Então aqui nós vemos, por exemplo, uma página ou duas páginas do quadrinho que mostra a maneira como o Paulo Crumbin vai utilizar os quadros. Os quadros eles não são a fonte da qual nós vamos recorrer diretamente para que a história seja contada. Nós temos um percurso que termina aqui, é um texto que vai apresentar estar fora do quadro e vai apresentar a narrativa. Nós temos um elemento que começa no quadro e se expande para outros lugares. Nós temos citações que começam também dentro do quadro e se expandem. E a gente tem textos que indicam essa proposta também dilatada de quadrinho. Essa realidade dilatada, ele se refere também à própria estrutura do quadrinho. Até onde vai o estranhamento que esse quadrinho pode proporcionar. Bom, a teoria do Groenstein vai entender o quadro como unidade mínima, dizendo que não importa qual independente do conteúdo, o quadro é uma entidade aberta à manipulação. E é justamente isso que o Paulo Crumbin vai se utilizar para construir a sua narrativa. Só que o Groenstein também vai dizer que, essencialmente, o que torna uma HQ seria o multirequadro, porque o multirequadro qualquer não é remeter a uma página de HQ em particular, mas a história em quadrinhos em si, ou seja, é o dispositivo sobre o qual se baseia a linguagem. Então, o multirequadro, em última análise, tem valor de signo, expressa um conceito e expressa uma definição implícita do que é o quadrinho. Mas, para o Paulo Crumbin, esse multirequadro vai ser reconstituído, vai ser reorganizado. A gente vai ver que o quadro não contém apenas a narrativa, mas o extra-quadro, a relação entre os quadros, o próprio livro, desde o começo, a orelha do livro vai compor também isso. Então a gente vai poder utilizar, por exemplo, a apostema quando diz que, ainda que seja um sistema complexo, ele exige inúmeras estratégias diferentes para interpretar os diferentes códigos. A gente deve ter em mente, então, a coerência global. E é essa coerência global que a gente gostaria de entender, o que torna esse quadrinho tão inusitado. Então a gente utiliza também o Humberto Eco, no seu Tratado Geral de Semiótica, quando ele vai explicar o que é um texto estético. Ele vai dizer que o texto estético é um modelo de laboratório de todos os aspectos da função sígnica, ou seja, nele se manifestam os vários modos de produção e ainda mais diversos tipos de juízo, colocando-se em definitivo como acerto metasemiótico sobre a natureza futura dos códigos em que se baseia. É justamente isso que a gente encontra na obra que nós estamos analisando, porque ele pega esses códigos e coloca um novo juízo, É sempre um recurso metasemiótico, ele vai estabelecer uma nova regra, um novo padrão. E a gente consegue perceber isso nesse exemplo que você está vendo aí na tela, quando nós temos o multirequadro sendo apresentado na página da esquerda, mas logo em seguida, na artrologia restrita da cena, nós temos a ruptura desses quadros, E aí o personagem indagando, bora mudar essa realidade? Ou seja, ele está falando de uma realidade
intradiegética, mas também extradiegética, porque ele está propondo um novo modelo de pensar os quadrinhos, dos limites dos quadrinhos, do limite do multirequadro, do papel do quadro dentro da página. Ele está repensando como um grande laboratório metasemiótico o lugar do quadro, dos quadrinhos e do que ele pode, né? E é importante dizer que, então, essa intencionalidade de conteúdo também transforma o plano de expressão da obra. Então, ainda que separados tematicamente, a artrologia conecta e cria vínculos de pontos de ancoragem necessários para que a gente entenda que se trata de uma única obra. Estabelece também um novo modo de ver a relação artrológica, como que essas páginas se relacionam, como que esses quadros se relacionam, ainda que eles falem de coisas muito distintas, né? Não repete muitos personagens, repete maneiras de representação, diferentes cenários, né? Mistura a realidade com a citação com um elemento narrativo. Em outras palavras, o que acontece é a mudança de conteúdo alterando também os códigos da forma e da própria expressão. Então, em última análise, coloca em xeque o próprio mecanismo artrológico da narrativa. Ou seja, o próprio sistema dos quadrinhos está sendo repensado nesse quadrinho. Isso porque o quadro pode não ser mais a última célula que o compõe e nem a base que se ancorará todo o multirequadro. Então, o multirequadro não está mais pensando só no quadro, mas está pensando nesses textos que vazam, nesses poemas que são inseridos, nas citações que ele coloca ao longo da narrativa, nas fotografias, enfim, é uma miscelânea muito grande que vai ampliar esse campo, né, de atuação do quadrinho. Isso vai de encontro com a citação do Umberto Eco, quando ele diz o seguinte: quando, em vez de produzir mera desordem, ela atrai a atenção do destinatário e o põe em situação de orgasmo interpretativo, o destinatário é estimulado a interrogar as flexibilidades e as potencialidades do texto que interpreta, como as do código a que faz referência. Ou seja, não está só entendendo uma nova realidade, uma proposta argumentativa, como está naturalmente repensando o próprio código, o próprio sistema dos quadrinhos, ou a maneira, o suporte com o qual a narrativa está se ancorando para contar a história. Aqui nós temos mais um exemplo, né, que a gente tem uma citação, uma fala, melhor dizendo, uma narração: enquanto o país se faz em pedaços, em meio à efervescência das transformações, qual é o espaço a ser ocupado? Então, o espaço, enquanto conteúdo, a gente vai pensar aqui enquanto realidade geográfica, também é questionado dentro do quadrinho. Qual é o espaço do quadro? Qual é o espaço do discurso? Qual é o espaço da personagem? Então, a gente está tentando pensar enquanto elemento real, enquanto elemento social, mas também enquanto linguagem dos quadrinhos, enquanto sistema dos quadrinhos, enquanto texto, enfim, quais são os limites que a gente está podendo encontrar. Essas transformações, elas estão dando conta de caber os discursos que estão fora do quadrinho. Então a gente tem uma aproximação muito grande da forma e do conteúdo. Isso parece muito com aquilo que Umberto Eco vai chamar de idioleto próprio, ou seja, o texto estético deve possuir em modelo reduzido as mesmas características de uma língua. Deve haver no texto mesmo um sistema de mútuas relações. Um desenho semiótico que, paradoxalmente, permite oferecer a impressão de assemiose. Parece que está completamente fora, mas está estabelecendo novas regras, né? Estabelecendo um novo modo de contar dentro desse próprio sistema. Então, essa nova matriz desviacional instalada impõe mutações de código mesmo fora do texto, quando menos que evidencia a possibilidade da própria mutação. Ele está repensando o sistema dos quadrinhos ao mesmo tempo que está permitindo o quadrinho, digamos assim, ir para além daquilo que ele está costumeiramente colocado. Então, cria-se uma regra interna, um novo modo de relação entre os quadros, entre imagem e palavra, entre lacunas, né? Então é uma nova forma de pensar. E esse idioleto estético a gente pode chamar de idioleto do autor, mas também ele pode se expandir quando outras pessoas vão também utilizar essa forma de ruptura, e pode virar um idioleto de estilo, um idioleto de corrente. Enfim, a gente começa a ampliar um pouco mais a maneira como esses desvios vão acontecer. E
quando a gente vai pensar que o plano de conteúdo, então, interfere na maneira como isso está sendo expresso e o plano de expressão interfere na maneira como a gente vai ter acesso a esse novo olhar do conteúdo, a gente começa a aproximar com a realidade. E essa proposta de realidade também nos faz pensar os próprios limites da linguagem. E existe um conceito da Garramun que é muito interessante, que ela vai dizer que o inespecífico é um modo de elaborar uma linguagem do comum que propicia modos diversos de não pertencimento. É uma forma de não pertencer somente aos quadrinhos, ou a uma forma de arte específica, mas encontrar outras maneiras de se expressar, outras maneiras de dizer o que tem para dizer. Isso porque a realidade ela não dá mais conta ou não cabe mais nesse modelo normativo tradicional. A Garramun vai dizer que é claro que a realidade e a ficção, né, elas não são indistintas. São os textos que, ao se instalarem na tensão de uma indefinição entre realidade e ficção, perfazem uma sorte de intercâmbio entre as potências de uma e outra ordem. Então, quando o Crumbin olha para as potências sociais, ele percebe uma potência também na linguagem dos quadrinhos. E aí essas potencialidades vão se estranhar, ou vão se encontrar, ou vão criar novos ruídos que vão se transformar em discurso por sua vez, de uma maneira inespecífica. Por exemplo, nessa página que você está vendo aí, existe uma espécie de poema, né? Eu e ela, ele, tu e nós tudo, Nossa Senhora abençoar, uma citação de uma música, e logo em seguida, dentro de um quadro ali no canto direito, dentro de um quadro, ou seja, daquilo que faz parte da linguagem do sistema dos quadrinhos, ele vai inserir um texto do Renato Gama, que é um musicoterapeuta e produtor musical. Então ele vai inserir o discurso direto, ele vai citar dentro de um quadro aquilo que faz parte da própria estrutura do quadrinho, ou seja, ele vai inserir o discurso de maneira direta, não mais diluído em acontecimentos, personagens, ícones, né? Ele vai escancarar o processo de criação dos quadrinhos. Daí talvez venha o título Fresta, né? Não é andar entre as frestas somente entre as lacunas do quadro, mas andar também entre os discursos que movimentam o pensamento do próprio autor e as coisas que o influenciam, a maneira como o seu pensamento vai transparecer ali na criação. Então ele escancara isso, ele coloca direto uma citação direta, melhor dizendo, enquanto os personagens estão ali. Então a narrativa e o que inspirou a narrativa vão se confundir diretamente. A Garramun ela vai chamar isso então de não pertencimento, mas para nós aquilo que parece algo que é não pertencente nós chamaríamos de hiperpertencimento, porque o Paulo Crumbin poderia utilizar de outro mecanismo, outro sistema para contar essa história. Ele poderia utilizar de outros recursos, né, o próprio livro ilustrado ou qualquer outra linguagem, mas ele escolhe publicar numa editora de quadrinhos, ele escolhe concorrer a uma premiação de quadrinhos, ele escolhe falar dos quadros, representar o sistema dos quadrinhos para encontrar outras maneiras de se expressar dentro desse mesmo sistema. Então não se trata de um não pertencimento, mas uma tentativa de pertencer a esse lugar, mesmo com um discurso que costumeiramente não cabe dentro desse sistema. Então ele utiliza dessa linguagem não como um não pertencimento, mas eu diria como um hiperpertencimento. Vai até além daquilo que nós estamos acostumados a pensar o pertencimento dos quadrinhos, né? Então de modo que o seu olhar sobre o mundo e as relações políticas e identitárias envolvem sua criação. Então ele só encontra esse modo de expressar, que é na linguagem dos quadrinhos, pelo qual ele se identifica e ele tem uma proximidade maior. Bom, eu agradeço que você tenha me acompanhado até aqui. Eu espero que você leia o trabalho na versão final também. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado e eu fico por aqui.